Já! Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma satisfação enorme. Meu nome é João Ricardo, eu sou cirurgião geral e também sou professor da Medcel. É uma grande honra participar do Operation Room, um workshop, um fórum apenas de abdômen agudo. Quero cumprimentar aí os ligantes da Liga Tocantinense de Cirurgia. Também temos do Piauí, Minas, Rio de Janeiro. É isso aí, a união faz a força e é muito legal esse consórcio, esse intercâmbio, porque todo mundo no mesmo barco, todo mundo querendo aprender, é uma satisfação enorme estar aí colaborando com vocês. Provavelmente, as outras palestras de abdômen agudo serão gravadas ao vivo, em live. Eu, infelizmente, tive que gravar a aula antes. Nesse momento que vocês estão assistindo a aula, provavelmente eu estarei na estrada, porque é aquela história, né? O cirurgião geral, vocês que estão aí na liga de cirurgia, não acha que vocês vão operar ou só operar a vida inteira, não. O cirurgião geral ele tem algumas características que são muito interessantes. Ele tem a capacidade de se virar frente às adversidades. Então, nesse momento Covid, de pandemia, o que aconteceu? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e atualmente eu fui convidado para ser o responsável pelo sistema de gerenciamento da crise do Covid do sistema Unimed. E por que um cirurgião geral e não um infectologista e não um pneumologista, enfim, alguém da área, vamos dizer assim? É porque nesses momentos de epidemia nós temos que conjugar dos conceitos de atendimento de múltiplas vítimas, que é muito comum no trauma. Então tem que ter o esvaziamento do hospital, a triagem, que não é uma triagem start do trauma, mas é uma triagem parecida de seleção de doentes, a logística do fluxo, a comunicação. Então, como eu lido há muitos e muitos anos com o programa TLS, com emergências, já colaborei para a instituição de vários protocolos de atendimento de múltiplas vítimas, eu fui lembrado para esse desafio. Então, vocês que estão aí, Liga de Cirurgia, Liga do Trauma, esses conceitos ajudam muito nesses momentos de epidemia, porque são momentos também de múltiplas vítimas. E provavelmente no momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu estou em viagem, porque uma nova função que me deram foi viajar pelo interior do Mato Grosso do Sul para capacitar as equipes para atendimento. E é muito interessante, eu já fui em algumas cidades menores de 20 mil habitantes, cidades maiores de 100 mil habitantes e assim por diante. E a gente vê que as pessoas até têm informação, mas eles não têm o senso de organização para que eles encaminhem os pacientes adequados, na hora adequada, com segurança, porque o transporte na ambulância também é uma segurança total. E você pode fazer aerosol, então você tem risco de contaminação. Então tem sido um trabalho assim muito prazeroso, muito dinâmico. E por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com o nosso abdômen agudo, mas os ligantes de cirurgia. Os ligantes de cirurgia do trauma ou de trauma, fiquem atentos que esses conceitos que a gente usa no nosso dia a dia, eles são muito importantes para todas as áreas da medicina, tá? Então, é uma satisfação enorme. Peço essas desculpas aí de eu ter gravado a aula, mas vocês podem ter certeza que é por um motivo muito legal. Nós fizemos uma equipe e nós somos voluntários. A gente sai por aí, é o que a gente pode oferecer. Nessa hora, nós somos irmãos, a gente precisa fazer uma corrente de união, enfim. Então, vamos lá. Bom, esse simpósio, esse workshop, ele é sobre abdômen agudo. Todo mundo sabe o que é abdômen agudo. Mas, professor João Ricardo, adoro uma definição de abdômen agudo que diz o seguinte, que abdômen agudo é aquela condição abdominal cujo principal sintoma quase sempre é a dor e motiva atendimento médico. João Ricardo tá louco. Que negócio é essa de quase sempre a dor? Todo mundo fala que abdômen agudo é uma dor abdominal que precisa operar. Não, esse conceito era muito antigo, porque nem sempre precisa operar e nem sempre tem dor. Como assim nem sempre tem dor? Imagine se o paciente for um tetraplégico. Eu já operei apendicite aguda em tetraplégico. O diagnóstico dá o que falar.
Distensão abdominal, febre de origem esclarecer, faz hemograma, faz exame de urina e não sei o que e tal. Tá lá o foco abdominal e a pessoa não tem dor. Um paciente inconsciente, um paciente comatoso, um paciente com, enfim, com uma doença demencial, você pode não reparar isso. Então, esse conceito de é uma situação abdominal ou um quadro clínico abdominal que motiva um atendimento imediato é uma definição muito bacana de abdômen agudo. E todos vocês sabem que o abdômen agudo ele tem a sua classificação, que é uma classificação muito didática, mas que ajuda muito. Como assim didática? Bom, temos o abdômen agudo inflamatório, tem que ter uma inflamação. Temos o abdômen agudo perfurativo, perfurou uma víscera oca. Temos o abdômen agudo hemorrágico. Bom, abdômen agudo hemorrágico, sangrou alguma coisa. Temos o abdômen agudo obstrutivo, parada de progressão do trânsito intestinal. E temos também o abdômen agudo vascular. Alguns autores colocam como abdômen agudo isquêmico. Por que essa classificação é didática? Porque eles podem se interpor. Por exemplo, uma perfuração. Perfurou a úlcera. Daqui a 24 horas, eu tenho peritonite, então eu tenho inflamação. Às vezes eu faço um abscesso lá no fundo do saco, uma alça de delgado vai tamponar a cotovela e obstrui. Aí ela obstrui, ela entra em sofrimento isquêmico e está lá um abdômen agudo, eventualmente vascular. Então, nós temos essas possibilidades de superposição. Mas normalmente a gente considera aquela situação inicial que pode levar ao quadro clínico. É muito comum a gente ver, por exemplo, apendicite aguda, com diagnósticos mais insidiosos, casos clínicos um pouquinho mais complicados, eventualmente fazem abscesso com obstrução intestinal por uma válvula, uma alça intestinal que foi tamponar, e a gente vai operar a obstrução, chega lá, tem um abscesso, era inflamatório. Mas, enfim, são classificações didáticas, mas que ajudam muito a gente definir. E o que a gente, quando a gente está na nossa vida prática, lá nós somos acadêmicos da liga, residente, mesmo cirurgião preceptor, uma grande coisa que nós temos que fazer no pronto atendimento, no pronto-socorro, é definir se esse paciente precisa ou não precisa de conduta cirúrgica. Se ele precisar de conduta cirúrgica, eu definir se essa conduta cirúrgica é para agora, é para daqui a pouco, é para daqui a uns dias. Então, às vezes o médico, o aluno, somente eu lembro quando eu era residente R1, quando eu era, não tinha liga naquela época, mas a gente tinha os acadêmicos da cirurgia. Eu era rato de hospital desde o 3º ano. E era muito interessante que a gente ficava numa ansiedade terrível, querendo saber o diagnóstico. O tempo foi passando, o cabelo foi branqueando, agora eu fico mais preocupado em saber o que o paciente não tem do que o que o paciente tem. Eu fico preocupado em saber se ele não tem uma condição cirúrgica. Então, se a gente conseguir definir isso ou não, sempre é uma boa norma. Por que eu estou colocando essa introdução? Porque o abdômen agudo vascular, ele é danado para a gente fazer o diagnóstico. Nem sempre é muito fácil da gente fazer o diagnóstico. Quando eu me refiro a uma situação abdominal, um abdômen agudo vascular, eu estou me referindo a uma situação onde eu tenho a interrupção do fluxo arterial ou venoso. Interrompe um, depois interrompe outro. Às vezes é um primeiro, um depois. Não tem importância. Mas a interrupção do fluxo sanguíneo para o intestino que vai levar à isquemia intestinal. A isquemia vai levar à necrose e assim por diante. E os quadros podem ser muito agudos ou mais crônicos. Eles podem, muitas vezes, mimetizar ou fazer diagnósticos diferenciais com outras situações clínicas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, a gente tem que ter uma lembrança muito grande sobre esses casos. E, claro, quando eu tenho uma necrose intestinal maciça, é muito fácil fazer o diagnóstico que eu tenho que abrir a barriga do paciente, eu tenho que operar, porque eu tenho necrose, está tudo necrosado, podre, o paciente está séptico, com acidose, dor à descompressão, abdômen em tábua, etc. Então, qualquer um faz o diagnóstico e precisa operar. Mas antes de chegar nesse ponto, eu tenho que ter uma suspeita muito grande, porque o meu objetivo
é fazer com que o paciente não chegue numa situação de necrose intestinal. E para eu ter esse tipo de raciocínio, eu preciso muito lembrar dessas possibilidades, ficar muito atento. Aquela história, eu não faço diagnóstico da doença que eu não conheço. Então, o índice de suspeita tem que ser assim muito alto. Então, eu preparei uma apresentação para vocês bastante didática, onde vocês não vão ver muita coisa, mas nós vamos discutir muitas coisas e eu vou tentar fazer com que vocês entendam muito bem e, principalmente, vocês estão lá na atividade prática de vocês, no pronto atendimento, no pronto-socorro, no estágio, para que vocês imaginem e vocês possam sugerir as condutas. Então, o que a gente vai verificar aqui? O abdômen agudo vascular, ele é uma forma grave de urgência abdominal. Olha, se necrosar o intestino, realmente é muito grave. Só que assim, ela pode ser aguda, isso chama infarto intestinal. Nós temos um infarto agudo do miocárdio e nós temos um infarto intestinal também. E nós temos uma forma crônica de angina abdominal. Olha só que interessante. Assemelha-se muito com a parte cardiológica. A parte aguda, eu posso ter um infarto com necrose ali naquele momento, mas eu posso ter já estenoses ou diminuição paulatinas do fluxo sanguíneo abdominal, esplâncno intestinal, das artérias do intestino delgado e grosso, e eu tenho situações dolorosas. A mortalidade ela é variável, de 46% até 100%. Depende muito se a forma é aguda ou crônica e de como eu faço esse diagnóstico. É bastante interessante, eu vou dar uma dicasinha para vocês. A forma aguda, normalmente, a situação não é inerente da circulação intestinal. É, por exemplo, um êmbolo. Eu tenho lá um aneurisma da ponta do ventrículo, enfim, insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatias, dilatações do miocárdio na doença de Chagas, sei lá, qualquer situação, e você desprende um êmbolo e ele vai obstruir a artéria mesentérica superior. Às vezes, esse paciente não tinha patologia nenhuma intestinal. A obstrução é aguda, é o mesmo conceito da obstrução arterial aguda dos membros inferiores. E aí você pega, tem um quadro intestinal exuberante já agudo. Mas eu tenho a forma crônica. Aí o substrato não é a embolia. O substrato, na verdade, são alterações crônicas, que é a famosa trombose, placas. É mais ou menos como se fosse a obstrução arterial crônica, por placas de ateroma, nas ilíacas, na femoral, aquilo tudo que a gente conhece. Então, o que acontece? Devagarinho, ele vai aumentando o grau de oclusão e obstrui. Vocês lembram da claudicação intermitente dos membros inferiores? Claudicação intermitente é assim, eu tenho uma diminuição do fluxo arterial para os membros inferiores, na hora que eu ando um pouco, eu tenho que parar para descansar. Porque dói a perna. Isso chama claudicação intermitente. Que ela pode ser a pequenos, médios, grandes proporções. Corri uma maratona e tive claudicação, meu amigo. Você não tem obstrução arterial nenhuma. Não, eu fui daqui na porta da sala e eu comecei a doer a perna. Opa, eu tenho uma claudicação. E o intestino acontece isso também. Eu posso ter placas, depósito de ateroma nas artérias abdominais e intestinais, a mesentérica superior é a principal, e eventualmente eu como um pouquinho mais, o que acontece? Dói. Olha que interessante. Então isso é a angina abdominal, a gente tem que dar bastante ênfase a isso. Então vamos ficar ligado aí nesses conceitos que eles são bastante importantes. Agora, o quadro clínico, nós falamos assim, olha, ele pode ser agudo e crônico abrupto. Então, o quadro clínico vai depender muito das consequências que nós temos da obstrução. Por exemplo, se eu tenho um quadro agudo, aquele êmbolozinho que saiu lá do coração e obstruiu lá a artéria mesentérica, se houver necrose da artéria, necrose intestinal, você sabe que a artéria mesentérica superior, ela irriga todo o intestino delgado e a metade direito do colo. Se tudo isso necrosar, meu paciente vai estar completamente séptico, uma dor terrível, o intestino tem bactérias, e aí na hora que necrosa, a mucosa sofre isquemia, imediatamente essas bactérias entram
para o lúmen, entram para a circulação venosa intestinal e circula, isso chama translocação bacteriana. Então, isso é muito sério quando eu tenho uma necrose. E quando eu tenho necrose, o intestino ele contrai. A resposta natural à necrose é a contração intestinal. Então, a dor é muito intensa, de uma massa intestinal muito grande, é uma dor tipo cólica, e, eventualmente, junto com a necrose, eu posso ter pontos de perfuração. Então, eu tenho um abdômen agudo exuberante com sinais de peritonite. Outra coisa bastante importante são as fezes mucossanguinolentas. E aí vai uma dica também muito importante da importância de fazer o toque retal quando você examina o abdômen agudo. O toque retal, ele faz parte do exame físico. Então, o que acontece? O primeiro território que sofre com a isquemia da parede intestinal é a mucosa. A gente sabe que a mucosa ela não tem uma vascularização própria. Ela é vascularizada por embebição. Então, se eu tenho baixo fluxo das paredes intestinais, quem não tem o vaso sanguíneo vai sofrer primeiro. E quando a mucosa sofre, ela faz uma descamação e um sangramento. Claro que a mucosa, olha o nome, mucosa, tem o muco intestinal. Então, isso é eliminado. O intestino contraiu por causa da isquemia, então esse conteúdo vai para frente. Então, não raro nós vemos fezes mucossanguinolentas. Ou, se formos fazer um toque retal, a gente vê presença de sangue e muco na luva. Mas, gente, faça o toque retal, tá? Não tenham vergonha, vai lá, troca a luva, faz o toque retal, faça muito, porque isso vai te dar grandes subsídios. Agora, sistemicamente, eu tive peritonite, eu tive necrose, então eu vou ter dados bastante importantes. Olha que interessante, quando eu tenho uma isquemia, a massa celular que estava nutrida por esses vasos, obviamente, elas vão sofrer por falta de oxigênio. Então, o metabolismo dessas células, ele que era aeróbico, ele passa a ser anaeróbico. E na hora que ele é anaeróbico, ele gera ácido lático e isso circula e o paciente vai ter acidose. Então, quando eu tenho isquemia intestinal, principalmente já com necrose, é muito frequente na gasometria eu observar acidose. Então, presta atenção nisso. E claro, o meu paciente teve necrose, peritonite, às vezes perfuração, translocação bacteriana, ele vai evoluir com septicemia e, eventualmente, choque séptico. Vocês sabem a diferença de septicemia para choque séptico, né? Septicemia é aquela infecção generalizada e o choque séptico é a infecção generalizada com instabilidade hemodinâmica e necessidade de drogas vasoativas para manter a pressão arterial. Então, eu, eventualmente, claro, depois de hidratar o doente, eu vou precisar fazer alguma droga vasoativa. Então, eu tenho instabilidade hemodinâmica. Então, vamos ficar ligado aí no quadro clínico. Ou posso ter um quadro clínico muito mais light se não tiver necrose. Se for aquele quadro crônico, eu tenho lá um certo grau de obstrução. Hoje é domingo. Eu estou gravando domingo aqui. É o dia da churrascada, do rodízio. Vocês aí do norte, do pato ao tucupi, lá no Rio de Janeiro, feijoada no sábado, domingo. Em Minas Gerais, né, aquela leitoa, pururuca. Então, vocês comeram um monte de isquemia, angina, mas se não necrosou, eu não tenho acidose, instabilidade hemodinâmica. Então, vai depender muito, muito do quadro clínico. Agora, nós precisamos entender um pouquinho da isquemia mesentérica, como funciona a vascularização intestinal. Bom, a aorta, quando entra no abdômen, pelo hiato diafragmática, o primeiro ramo é o tronco celíaco, que vai dar origem à artéria gástrica esquerda, à artéria hepática e à artéria esplênica. Quando o tronco celíaco sobe um pouquinho e pinça no diafragma, chama síndrome do ligamento arqueado, é uma síndrome compressiva vascular que a gente estuda lá em cirurgia vascular, é aquela coisa, todo mundo fala, mas ninguém viu, mas é uma possibilidade. Mas o tronco celíaco é o primeiro ramo. Só que o tronco celíaco, ele sai quase de 90 graus assim da aorta, então não é fácil o êmbolo entrar no tronco celíaco. Depois do tronco celíaco, antes da emergência da renal,
nós temos o grande tronco da mesentérica superior, que ela origina-se da aorta, ela passa entre a borda inferior do pâncreas e o bordo superior do duodeno, lança ramos para todo o intestino delgado, dá origem à artéria ilioceco-cólica, a cólica direita, e vai irrigar todo o lado direito do intestino grosso. Então, a artéria mesentérica superior, ela praticamente aguenta toda a vascularização do intestino delgado e metade direita do intestino grosso. O intestino delgado, a gente sabe a importância dele na absorção dos nutrientes. Já o cólon direito, ele está muito relacionado à absorção de água depois da absorção dos nutrientes. Depois da artéria mesentérica superior, nós temos as emergências das renais, os dois rins, estão aqui no desenho, e mais abaixo da emergência das renais, nós temos a mesentérica inferior, que ela ajuda a irrigar o colo esquerdo, faz uma relação de anastomoses muito grande com as outras artérias do cólon, numa arcada marginal de Drummond e na arcada de Riolan, que é muito batido. Isso quer dizer, se eu ligar a artéria mesentérica inferior, a arcada dá conta de nutrir o colo. E aqui mais embaixo ela se faz anastomoses com tributárias das ilíacas, fazendo a irrigação do reto. De fato, que a irrigação do reto ela não é só da mesentérica inferior, ela também tem os ramos ilíacos. Isso é muito importante quando a gente estuda disseminação do câncer do reto, mas isso aí é outra história, mas só para a gente ilustrar. O fato é que, se eu ligar a artéria mesentérica inferior, a arcada de Riolan, que vem a partir da mesentérica superior, dá conta do recado, mas o oposto não é verdadeiro. Se eu tiver uma obstrução, uma falta de fluxo, uma lesão na artéria mesentérica superior, a mesentérica inferior não dá conta de toda essa massa intestinal. Então, nós temos uma situação aí bastante importante. E a mesentérica superior, ela sai já menos angulada, mais para 30, 45 graus da aorta, especial para o êmbolozinho que vem lá do coração entrar no ósseo da mesentérica superior e fazer o nosso estrago. Então, a gente precisa ficar muito, muito esperto. Desta forma, quando eu tenho uma embolia, você sabe a diferença de embolia e trombose, né? A trombose é a formação de um trombo, quando o trombo passeia e viaja para outro lugar, eu tenho embolia. Então, um êmbolo saindo lá do coração, por causa de uma doença cardíaca, em relação às artérias gastrointestinais, é muito mais fácil obstruir aqui a artéria mesentérica superior. Se não obstruir a artéria mesentérica inferior, ele passa lá para o membro inferior e vai dar trabalho lá para os cirurgiões vasculares, fazendo a obstrução arterial aguda dos vasculares, catéter de Fogarty, toda aqui, assim, do compartimento, outras coisas que eu também gosto muito de falar, mas não é o caso aqui. Então, essa anatomia aqui é bastante importante para a gente compreender, para a gente ver qual que é o potencial de gravidade para uma oclusão vascular mesentérica, como nós estamos dizendo aqui. Bem, vamos falar agora da isquemia mesentérica crônica. Ah, mas você não está falando de abdômen. Não. Precisamos falar da crônica, porque a crônica pode agudizar. Só que, crônica, o paciente tem histórico anterior. Então, eu preciso ficar, assim, muito atento. Normalmente, como existem essas anastomoses, a mesentérica inferior, ela não dá conta se toda mesentérica superior estiver isolada, ligada. Mas ela ajuda um pouquinho. Tronco celíaco acaba ajudando um pouquinho. Então, normalmente, nós temos uma isquemia mesentérica crônica quando tem duas artérias lesadas, ou seja, quando eu falo lesada, não é lesada totalmente. Tem placas de ateroma fazendo algum grau de obstrução, de modo que a gente tem uma diminuição de 50% do fluxo arterial. Menos de 50% do fluxo arterial, nós não temos assim muitos sintomas. Então, nós precisamos ter uma obstrução mais da metade do fluxo para a gente ter sintomas, e os sintomas normalmente são clínicas após a alimentação. Então, esse paciente tem dor à alimentação. E é muito interessante,
Porque o que acontece? Ele está se alimentando, ele sente dor, ele para de se alimentar. E aí ele tem emagrecimento. Ele come pouco, ele tem alterações do trânsito. E ele tem um trânsito mais lento, evacua menos e alguma situação. E agora veja bem, você tem uma pessoa idosa que está com inapetência, diminuição do trânsito intestinal e emagrecimento, primeira coisa que você pensa é câncer, né? Não é verdade? E aí tem uma importância muito grande, porque tem os diagnósticos diferenciais. Então você precisa saber que esse paciente não tem uma doença neoplásica. Então esse paciente vai para uma investigação. O médico, claro, vou ver se ele tem, a gente sabe, o câncer de cólon direito, ele leva anemia, emagrecimento, sintomas vagos, dispepsia e, eventualmente, massas palpáveis, porque o câncer de colo direito, ele cresce mais para fora da luz, e o câncer de colo esquerdo, ele cresce mais para dentro do lúmen, causa mais obstrução. Então você pensa, ele tem um tumor de colo. Puxa, fiz a colonoscopia, não tem tumor de colo. Nossa, será que é um tumor de estômago? Faça a endoscopia. Não, puxa, dor e emagrecimento, pâncreas. Pancreatite aguda, a gente sai pesquisando se ele tomou remédios que dá pancreatite aguda, a gente sai pesquisando se ele tem antecedentes de alcoolismo para ver pancreatite aguda, então a gente fica encegueirado atrás disso. Vamos fazer uma tomografia para ver o pâncreas dele. E o pâncreas dele nada. Aí você fala, nossa, revirei o paciente e não é nada. Deve ser psicossomático. Vai lá para o psiquiatra para ver se ele tem Alzheimer, etc. e tal. E o nosso senhor ou senhora com uma certa idade, eventualmente diabética, pré-diabética, que já tem hipercolesterolemia, algum fator de risco dessa forma, vem com tanto de receita assim, de antidepressivo, psicóticos e etc. Tudo que você possa imaginar, continue emagrecendo com dor. Então, fica uma dica muito grande para vocês. Na hora que vocês verificarem uma pessoa, principalmente uma pessoa de faixa etária mais elevada, oitava década, quer dizer, 70 anos de idade para cima, ou às vezes um pouco menos, tiverem muitos fatores de riscos para doença vascular, abram o olho, porque eventualmente esses pacientes têm uma doença isquêmica crônica. E olha só outra coisa bastante importante da gente fazer essas pesquisas na anamnese, lá no pronto atendimento. Eventualmente ele chega com uma dor abdominal aguda. E aí a gente fica louco para saber se é de operar, se não é de operar. Aí hemograma, não sei o que, tomografia, e aquele quadro totalmente inespecífico. E aí você começa a fazer a pergunta. Ele sempre foi magrinho assim? Ele tenta comer, na hora que ele come, ele para de comer, que ele tem dor, etc, etc. E geralmente esses pacientes, eles tiveram muitos atendimentos de urgência no pronto-socorro. Um passou remédio de gastrite, outro passou remédio de colite, outro passou remédio psiquiátrico, mas está lá o nosso pacientinho e, eventualmente, sem o diagnóstico, a gente não consegue verificar realmente qual que é o quadro clínico dele. Então, uma atenção muito grande, porque se a gente não desconfiar de isquemia mesentérica crônica, nós não vamos fazer o diagnóstico. E como que nós vamos fazer o diagnóstico? Primeira coisa, gente, aquilo que eu falei para você dos diagnósticos diferenciais, claro que é muito mais fácil eu pensar numa neoplasia de cólon, numa neoplasia pancreática. Então, realmente, eu preciso procurar e investigar. Caso eu não consiga estabelecer um diagnóstico, descartando outras possibilidades, eu preciso fazer um estudo da vascularização. Então, nós temos o seguinte procedimentos propedêuticos hoje em dia, além da anamnese e exame físico. E o mais interessante é o seguinte, às vezes eu não tenho doença arterial tão importante nos membros inferiores, e às vezes a doença é só da vascularização esplâncna, ou seja, intestinal. Então você palpa pulso femoral, palpa pulso pedioso e o paciente tem pulsos normais. Então a gente fica aí com uma certa dúvida. Porém, modernamente, nós temos algumas modalidades legais. Ultrassom Doppler. O que é ultrassom Doppler? Como é que eu peço isso? Eu escrevo lá no meu pedido de exame. Solicito ultrassom Doppler, porque o Doppler é para verificar fluxos vasculares de aorta e ramos abdominais. Ele vai medir o fluxo da aorta, da artéria mesentérica superior, do tronco celíaco, da artéria mesentérica inferior.
Isso é bastante importante, porque, e além do que, requer um preparo. Esse paciente precisa estar em jejum. Se ele tiver uma grande distensão abdominal, gases, isso atrapalha. Então, você, às vezes, se tem um paciente distendido, você não vai pedir um ultrassom Doppler, porque você sabe que o resultado vai ficar bastante comprometido. E ele tem um indício de problemas, ele não faz um diagnóstico extremamente preciso. Mas, hoje em dia, com esses aparelhos muito modernos, e os profissionais muito bem treinados, eles colocam para você, olha, ele tem uma diminuição de 30%, 40%, 50% do fluxo da artéria mesentérica, ou não, a artéria mesentérica superior dele está linda. Então, aí nós vamos procurar outras coisas. Nós temos uma modalidade de tomografia que é a tomografia dos vasos. Nós temos angiotomografia coronariana, nós temos angiotomografia no tromboembolismo pulmonar, que todo mundo conhece, isso é muito importante. E nós temos a angiotomografia da aorta e dos ramos abdominais. Agora, lembrar que essas tomografias para doença vascular são tomografias com contraste. Então, não esqueça de verificar ureia, creatinina, débito urinário, pressão arterial, porque contraste é danado. O paciente seu já é um paciente de risco, já é um paciente idoso, então você não vai querer encher ele de contraste sem precisar. Então, um pouquinho de cuidado com a angiotomografia. Normalmente os protocolos aí hoje em dia não deixam fazer acima de creatinina acima de 1,5, a não ser que sejam demais de importante, fica essa ressalva, mas é um excelente exame, assim como a angiorressonância. A angiotomografia, ela dá uma imagem tanto de qualidade quanto a angiorressonância. A ressonância é mais difícil de fazer, demora mais, urgência. Normalmente, hospitais de menor porte não têm a ressonância, então nós temos aí uma certa dificuldade. Agora, o padrão ouro é a arteriografia. Arteriografia mesentérica seletiva. Entra com o catéter pela femoral, nós temos aqui uma desenho, ó, vocês notam pela seta amarela, vocês veem o catéter entrou e ele viu um obstáculo, uma diminuição do fluxo, está aqui na figura A. E na figura B, depois que ele resolveu, ele pôs um stent na artéria mesentérica. Aí o fluxo ficou uma maravilha e você resolve o problema desses pacientes. É muito interessante a gente ver isso na vida prática. Stents na mesentérica, stents no tronco celíaco, isso realmente facilitam muito a vida. Agora, eu preciso ter alguns determinados cuidados depois, porque o problema é o seguinte, se eu tenho doença arteriosclerótica no tronco, eu posso pensar que eu tenho doença arteriosclerótica nos ramos terminais. Então, esse paciente precisa ficar com antiagregante plaquetário, precisa cuidar da dislipidemia deles, emagrecimento, controle do diabetes, se bem que eles são normalmente já emagrecidos. Opa, perdão, gente, não é coronavírus, não. É alergia, é rinite alérgica, mas se bem eu tô sozinho aqui, por isso que eu tô sem máscara, né? Mas você sabe que eu dou aula de coronavírus aí pelo interior e eu falo, ó, normalmente não ele com corrimento nasal, espirros, normalmente 5% só, normalmente são quadros mais baixos, mas uma espirradinha aqui a gente fica sempre com receio. Mas vocês falaram saúde, muito obrigado, amém. Então vamos lá, gente. Então, cuidado com os ramos terminais, porque eventualmente eles trazem algum probleminha. A tomografia normal, aí vai uma dica do malandro. Dica do malandro. Estou lá pesquisando o abdômen agudo de alguma coisa. Quando a gente faz tomografia de abdômen agudo para apendicite, enfim, qualquer situação, provavelmente com raio-x simples de abdômen e bom exame físico, você mata 90% da jogada, indica a sua cirurgia. Mas hoje em dia se faz muita tomografia. A tomografia com contraste simples, a gente vê a fase arterial se nós estamos tendo vascularização dos ramos terminais. Isso aí ajuda muito você verificar, só que o radiologista não descreve isso no laudo. Então você tem que pegar o fio, ou ir lá no gabinete do radiologista, sentar com ele e falar assim, vem cá, doutor, dá uma olhadinha aí nos ramos arteriais, se a perfusão das artérias intestinais está legal e tal. Canso de fazer isso. Sento lá com ele, a gente discute o caso, eu estou desconfiado. Aí faz, não, vamos fazer uma tomografia, tal. Não, esse cara... Então, a gente realmente raciocina muito legal. Então, vamos ficar ligados aí na isquemia mesentérica crônica. Agora,
A arteriografia sempre é o padrão ouro. Os outros exames, eles dão indícios muito fortes, mas a grande vantagem da arteriografia é que, além de diagnóstica, ela é terapêutica. E hoje em dia é muito legal ser terapêutica, introduzindo um stent, porque antigamente tinha que se abordar e fazer uma conduta cirúrgica na artéria mesentérica superior com o abdômen aberto num paciente de idade, crítico, diabético, hipertenso e assim por diante. Legal? Então vamos lá. Tratamento. Bom, se esse paciente não tem uma obstrução muito grande, a gente pode partir para um tratamento clínico. Eventualmente, ele nem precisa de fazer um tratamento cirúrgico. Normalmente, aí, obstruções menores de 50%, mas com algum grau de sintoma. Vamos fazer a dieta fracionada, por quê? Porque nós vamos sobrecarregar menos a parte digestiva. A gente sabe da fisiologia. Na hora que eu como, né, almoção de domingo, não vai sangue para o cérebro, para a coronária, para o rim, porque a necessidade de sangue no trato gastrointestinal é muito grande. Então, se eu tiver alimentações mais fracionadas e menores, a necessidade de oxigenação das minhas células é menores. Então, eu posso ajudar. Antiespasmódicos, por quê? Porque a isquemia, ela responde com cólica. Então, a escopolamina, são derivados da atropina, né? Remédios comerciais aí, Buscopan composto, tropinal, essas coisas, atroveran, nem sei se tem mais atroveran. Então, são medicamentos que ajudam também na dor. E, eventualmente, se esse paciente tiver indícios de vasculite, vasodilatadores, tanto os arteriais quanto venosos, mas cuidado com os vasodilatadores, bloqueadores alfa, se esse paciente já não tem a pressão muito alta, porque você pode fazer um regime de hipotensão bastante importante. Então, os vasodilatadores, eles estão indicados em alguma gama de pacientes. Agora, eu tenho uma obstrução a mais de 50%, caso extremamente sintomático, o paciente já foi no pronto-socorro, eu fiquei em dúvida se ia necrosar a alça ou não, fez uma simulação de abdômen agudo, ou era um abdômen agudo que eu optei, ou consegui, com jejum e medidas clínicas, tirar do quadro agudo, a gente pensa na revascularização do território esplâncnico. E aí a cirurgia, ela se impõe, que é a cirurgia convencional. O que nós podemos fazer? A endarterectomia transaórtica, o que é isso? Eu abro a aorta, vou lá na emergência da mesentérica superior e tiro o trombo. O exemplo maior são naquelas obstruções de carótida, né? Acima de 50% com sintomas ou acima de 70%. Você faz a endarterectomia carotídea. Vai lá na bifurcação da carótida externa e interna, vai lá, tira o trombo, tem lá as suas sequências. Por um período na Medicel, eu dava as aulas de cirurgia vascular. Para vocês terem uma ideia, no momento da história da medicina e da cirurgia nos Estados Unidos, as tromboendarterectomias carotídeas foram as cirurgias mais feitas pelos americanos, tamanha a necessidade. Hoje em dia, passa um stent, está tudo resolvido. Mas existe a endarterectomia transaórtica. Existe a possibilidade de enxerto. Pega um enxerto de Dacron, de Teflon, é um desvio. Ou, às vezes, um enxerto de safena, de mamária, e faço uma ponte da aorta para o ramo da mesentérica após uma obstrução. E posso fazer o reimplante dessa artéria na aorta também. E, claro, a cirurgia endovascular cada vez mais utilizada, e quando a gente fala em cirurgia endovascular, a gente fala pela arteriografia. Ele faz a arteriografia, observou-se a obstrução, como aquele exemplo que eu mostrei, e ele vai lá e coloca um stent, muito bem, obrigado. Você veja aqui que eu não falei em retirada de êmbolo. Por quê? Porque é caso crônico. Êmbolo não dá obstrução crônica. Êmbolo dá em caso agudo. Porém, vai uma outra dica bastante importante. Se eu já tenho uma certa diminuição na artéria, no calibre da artéria, por fenômenos trombóticos, o êmbolozinho que vai lá no coração, ele vai deslizar com mais dificuldade pela artéria mesentérica, ele para ali, e aí nós temos uma obstrução. E existe uma diferença também bastante grande em quadro clínico, se essa obstrução, seja por êmbolo, seja pelo trombo que a gente está dizendo, se ele é no tronco da artéria mesentérica ou se ele é lá no ramo terminal. Porque se ele for no ramo terminal, ele já vascularizou um monte de intestino e ele vai fazer uma necrose segmentar.
Agora, se ele obstrui no tronco, meu amigo, eu posso ter uma necrose integral do intestino delgado, metade do intestino grosso, e a gente coça a cabeça na hora que a gente vê uma situação dessa. Joia, gente? Então, ó só, hein? A isquemia mesentérica crônica, nem chegamos no abdômen agudo ainda, mas a gente precisa lembrar, inclusive, para termos de história clínica, exame físico, o nosso paciente do pronto atendimento. Olha só o tratamento, olha que figura linda dessa arteriografia. A aorta, olha os ramos renais aqui na figura A. Nós vemos aqui em cima uma emergência, aqui embaixo outra emergência. E aqui nas setas brancas de cima, tronco celíaco, o mais em cima, ganhou um stent. Mesentérica superior ganhou um stent, dá até para ver o corrugadinho do stent. Olha que revascularização bonita. E a mesentérica inferior aqui embaixo, que tem a seta preta da figura A, ela também ganhou um stent e revascularizou. Um caso realmente muito bonito, e onde houve uma revascularização antes de ter uma necrose intestinal. Então, o tratamento endovascular ele tem ganhado aí uma importância muito grande e com um menor trauma cirúrgico, você não precisa fazer aí uma laparotomia. Legal? Então, vamos lembrar dessa possibilidade. Agora, se eu não tiver suspeita diagnóstico para pedir meu ultrassom Doppler, minha angiotomografia, eu não vou chegar numa situação dessa antes do paciente fazer uma necrose intestinal maciça. Bom, vamos começar a nossa aula agora. Chega desse blá 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 de doença crônica. Me ajeitei aqui na cadeira, porque agora nós vamos falar de isquemia mesentérica aguda. Bom, a isquemia mesentérica aguda, ela pode ser de várias etiologias. Eu já estava comentando de uma, que é aquele êmbolozinho que sai lá do coração, que é a embolia arterial. Lembra dela? A embolia arterial desprende o êmbolo, a gente já sabe por que ele gosta de parar na artéria mesentérica superior, por causa da angulação dela, e se essa artéria mesentérica superior tiver umas plaquinhas, aí que ele para mesmo, né? Porque ele desliza mal, então nós temos uma situação difícil. Mas eu posso ter uma trombose arterial. Eu já tinha placas de ateroma que acabaram se trombosando de uma forma maior e obstruindo totalmente o fluxo arterial. Temos também a isquemia mesentérica aguda causada por origem venosa, como, por exemplo, a trombose venosa mesentérica. Não temos trombose venosa no membro inferior, tríade de Virchow, que leva a determinados fenômenos trombóticos, aí da embolia pulmonar. Então, a tríade de Virchow, ela é para qualquer sistema venoso. Hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase venosa. E, eventualmente, eu posso ter isso nos vasos gastrointestinais e eu ter uma trombose venosa mesentérica. Ora, se o fluxo venoso ele não é presente, quer dizer, há uma obstrução venosa, aumenta lá a pressão, daqui a pouco eu não tenho interrupção do fluxo arterial também. Então, eu tenho aí um problema sério de origem venosa. E temos fenômenos funcionais decorrentes de baixo débito. Bom, pacientes idosos eventualmente fazem um quadro de depressão extracelular, choque hipovolêmico e tem um baixo fluxo mesentérico. Às vezes já tem um grau de doença crônica e aí falta o sangue. E a gente sabe que quando nós estamos em estado de hipovolemia, alguns territórios fazem vasoconstrição para manter coração e encéfalo bem vascularizado. E o primeiro território que faz vasoconstrição é o trato gastrointestinal. Então, eventualmente, nessas situações de fenômenos funcionais relacionados à hipovolemia, eu tenho aí uma obstrução mesentérica vascular ou um baixo fluxo mesentérico, melhor falando, relacionado a esse estado hemodinâmico sistêmico. E, além do que, eu tenho outras causas que são muito importantes. Dissecção da aorta. Bom, todo mundo sabe o que é dissecção da aorta, não é verdade? Quando o sangue entra na parede da aorta. É muito mais comum na aorta superior, torácica, até aquela classificação Stanford A, Stanford B, DBAK1, DBAK2. Eu também gosto da aula dessas coisas. Mas fato é que uma dissecção arterial da aorta pode ser da aorta abdominal e ela pode pegar
A emergência das artérias gastrointestinais. Eu não esqueço uma vez que não faz um ano, eu operei uma dissecção de aorta que pegou o tronco celíaco, necrosou o baço e o estômago do paciente. Quer dizer, não precisa dizer o que aconteceu. O paciente foi a óbito, isquemia, necrose, etc. e tal. Então, a dissecção de aorta é uma situação. Aneurismas. Aneurisma, de repente, rompe. Então, complicações de aneurisma, ele pode, apesar de ser mais comum o aneurisma abdominal infrarrenal, ele pode ter problemas realmente nas emergências vasculares. A doença de Takayasu é uma vasculite sistêmica imunológica causada em doentes jovens que está muito relacionada com aneurismas tóracos abdominais. Trauma. Trauma é um problema sério. Eu já operei gente que levou uma facada na mesentérica superior. Teve uma vez a facada atravessou o pâncreas do paciente e decepou o tronco celíaco. Tudo bem, você chega lá, faz hemostasia, mas você tem que reimplantar o tronco celíaco. Isso não é uma coisa muito rápida e muito fácil, então ele tem um sofrimento isquêmico bastante grande. E a hipercoagulabilidade, não é uma situação traumática, mas eu tenho doenças, principalmente reumatológicas, anticorpos fosfolípides e assim por diante, eu posso ter hipercoagulabilidade e a gente vê aqueles pacientes com trombose mesentérica, ou que a gente chama, né, abdômen agudo vascular, jovens, porque de repente tinha uma síndrome dessa natureza, uma síndrome reumatológica dessa natureza, e você ter esse tipo de problema de hipercoagulabilidade. Então a gente tem que ficar atento, apesar da causa mais frequente de isquemia mesentérica aguda ser embolia arterial. Vocês estão vendo aqui a minha camisa, né? Medcel, e eu sou professor de universidade, sou professor titular, chefe de residência médica por muitos anos, quer dizer, já fui tudo na vida acadêmica, mas a Medcel é uma situação, uma coisa que me estimula muito, porque essa educação online, ela tem a sua hora, ela é maravilhosa. Claro que não é uma forma só de educação que a gente precisa lançar mão. Não precisa lançar mão de todas as formas de educação. Então, é uma forma na qual eu chego a uma gama maior de alunos, eu sou muito grato por isso. E como a Medcel é muito baseada em provas, né, eu coloquei aqui para vocês, porque vocês fazem prova também, prova do internato, prova da liga, alguma coisa. Então, a causa mais comum de oclusão mesentérica aguda é embolia arterial. Não se esqueçam disso, embolia arterial mesentérica aguda. Mesentérica crônica é fenômenos trombóticos arteriais lá na artéria. Beleza? Então vamos para frente, já brincamos aqui. Eu falei que era uma questão da Universidade Federal do Paraná, recente, 2018. Ó. Qual a causa mais comum de isquemia mesentérica aguda? Dissecção, vasoconstrição arterial, embolia arterial, lúpus, poliartrite nodosa. Então, né, não precisa nem dizer, né, gente? Embolia arterial é a causa mais comum e a gente tem que ficar ligado nisso porque realmente é uma verdade, tá? Então, fiquem atentos. Então, esse paciente, ele não tinha nada, ele estava bem, está com a dor distendida, etc e tal, ele está com fibrilação atrial. É que nem AVC. A grande causa de embolia arterial, tanto cerebral quanto membros inferiores, quanto gastrointestinal, dá uma olhadinha lá e às vezes é uma fibrilação atrial aguda, nem precisa ser crônica, tá bom? Vamos ficar ligado aí e auscultar o coração, ver a pressão, não é porque a gente é cirurgião que a gente vai esquecer do coração, tá? Feito? Vamos lá, vamos continuar, chega de brincar. Isquemia arterial aguda. Olha essa foto. Essa foto, ela é a grande pedra no sapato do cirurgião. Veja bem, eu tenho segmentos intestinais do jejum no ilho já com necrose e tenho segmentos viáveis. E tem uns que estão mais ou menos. Claro que os segmentos que estão preto necrosados, eles precisam ir embora. Os que são bonitinhos ficam. E os que estão mais ou menos, eles vão ficar ou eles vão embora? Então, eu já lanço esse desafio aqui para vocês que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas essa, na hora que a gente está operando, é a nossa grande dúvida.
Bom, o quadro clínico, normalmente, nós já comentamos, né, lá no começo da aula, dor, náusea, vômito, o sangue nas fezes, ou então sangue no toque retal. Lembra da importância que nós falamos desse sangramento no toque retal? E o que acontece? Se eu identificar uma isquemia e não tratar direito, ela evolui com necrose. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Tem isquemia, a gente não identifica. Se a gente não identifica, a gente não trata. Se a gente não trata, ele evolui como essa foto com necrose, e aí a gente precisa intervir e dar um jeito, porque a alça necrosada ela não volta atrás, ela já morreu. Então a gente tem que ficar muito atento nesse caso da isquemia mesentérica aguda e precisamos pensar nessa possibilidade. Como que a gente pensa nessa possibilidade? Gente, olha só, quando a gente examina o doente, claro, tem dor abdominal, náusea, vômitos, as fezes sanguinolentas ou no toque retal, ela não é 100% das vezes. Já vi muita isquemia mesentérica sem sangue nas fezes, mas se tiver, ajuda muito. Sinais de sofrimento de alça no raio-x, tudo isso é bastante importante. Mas aqueles casos que já há um certo grau de necrose, é muito frequente a gente ter uma acidose metabólica persistente. Então, na hora que a gente for examinar um doente grave, abordar um doente grave, é muito importante. A gente hidrata o doente, a gente faz os exames adequados, a gente faz a hipótese diagnóstica, vamos ver se esse paciente tem leucocitose, e na maioria das vezes ele tem leucocitose acima de 20 mil leucócitos. E a gente precisa também verificar numa gasometria. Se você nota que o paciente está grave, a gasometria é um dado assim bastante importante, porque uma acidose, a gente vai levantar a antena. Ou ele está séptico, ou tem uma alça necrosada, ou alguma coisa dessa natureza. E às vezes você hidrata o paciente, eventualmente existe indicação de tratar acidose, você sabe que não é todo mundo que tem indicação de corrigir a acidose no momento imediato, e esse paciente não melhora a acidose. Então, essa acidose persistente é uma situação importante para você levantar as orelhas, para você imaginar para o lado do infarto intestinal. Ué, por que dá acidose? Trocou o metabolismo aeróbico por anaeróbico, ácido lático igual acidose. Então, vamos lá, vamos falar do nosso diagnóstico. Como que nós vamos fazer esse diagnóstico? Inicialmente, o diagnóstico é clínico, uma história clínica. Bom, se eu estou pensando num quadro agudo, a causa mais frequente é a embolia arterial, então eu preciso imaginar se ele tem uma causa de embolia arterial, a arritmia, a fibrilação atrial, outras arritmias cardíacas, elas são muito importantes. Então, ausculta, pulso, eletrocardiograma também é bastante importante para a gente imaginar. Verificar se esse paciente tinha uma história clínica de angina mesentérica anterior, alguma coisa assim, também torna-se bastante importante. Do ponto de vista de exame clínico, se houver já necrose do intestino, ou seja, já tem infarto, é muito provável que eu tenha sinais muito clássicos de irritação peritoneal. Dor à descompressão. Sabe que só chama Bloomberg só na fossa ilíaca direita. Então, dor à descompressão difusa, distensão. No exame laboratorial, normalmente leucocitose acima de 20 mil, está lá a acidose e, eventualmente, esses pacientes estão com insuficiência renal aguda, muitas vezes pré-renal, um grande sequestro líquido. Esses pacientes fazem vasoconstrição para manter o fluxo sanguíneo funcionante e, eventualmente, má perfusão renal. Já são idosos, na maioria das vezes, a insuficiência renal aguda é uma situação comum. No raio-x de abdômen agudo, todo mundo sabe, raio-x de abdômen agudo, tórax, PA, abdômen em pé e deitado. Quando eu tenho sinais de sofrimento de alça e isquemia, eu tenho distensão do intestino com edema de alça. Então, se for o intestino delgado, eu tenho as pregas coniventes de Kernig, empilha de moeda. O jejum eu não tenho as pregas, mas eu tenho distensão, no cólon também. E, habitualmente, é um padrão mais de ilho paralítico, não é aquele padrão de obstrução mecânica com nível hidroaéreo, mas, eventualmente, pode ser apenas um segmento que está acometido por um acometimento, vamos dizer assim, de uma artéria terminal. Ele pode simular muito bem uma obstrução intestinal também. Se eu fiquei com bastante suspeita, ultrassom Doppler, como nós comentamos
no caso crônico. A tomografia e a angiotomografia ajudam muito, como a angiorressonância. Agora, é claro, a arteriografia vai ser o padrão ouro. E aí que está o pulo do gato. Porque o ideal é eu fazer o diagnóstico antes do paciente precisar de uma laparotomia. E quando que o paciente precisa de uma laparotomia? Quando ele já tem sinais de necrose. Então, o paciente está com dor, ele tinha antecedentes, eu imaginei na possibilidade, fiz um ultrassom Doppler, uma TC e vi que a circulação não está legal. Eu coloco ele na arteriografia. Agora, se eu vi que esse paciente já está com dor à descompressão para todo lado, está hipotenso, com acidose terrível que não conserta com nada, dor à descompressão, necessitando de droga vasoativa, amigo, vai lá e opera o seu doente, porque você provavelmente já tem sinais aí de necrose intestinal e não vai ser a arteriografia no mundo que vai resolver. E a cirurgia para isquemia? Veja bem, falei agora há pouco que casos com uma necessidade, irritação peritoneal, um quadro sistêmico muito comprometido, instabilidade hemodinâmica, provavelmente eu tenho necrose, eu preciso levar para a laparotomia. Mas se eu não tenho nada disso, grande suspeita, tive tempo de fazer um ultrassom Doppler ou eventualmente uma angiotomografia, eu posso eventualmente até levar para uma hemodinâmica para fazer uma embolectomia. O que é uma embolectomia? Que nem no membro inferior. Eu estou lá no exame da arteriografia, coloco o catéterzinho do êmbolo, tipo um catéter de Fogarty especial para cirurgia endovascular, tiro o meu êmbolo. Chama embolectomia, é feito junto da arteriografia lá em hemodinâmica. Eventualmente, caso não seja possível, eu tenha obstrução, por exemplo, por trombos, não é um êmbolo, não adiantou eu passar o êmbolo. Aí eu tenho que fazer uma conduta ou colocar um stent, que é uma endoprótese, que costuma resolver muito bem, ou fazer o que a gente chama de tromboendarterectomia, abrir a artéria mesentérica, tirar o trombo. Ou então, como essa figura mostra, nós vimos aqui um bypass, aqui o branquinho é uma prótese entre a aorta e a mesentérica após a obstrução. Então, isso aí é uma derivação aortomesentérica. Normalmente, a gente faz com prótese, muito menos realizado com segmentos autólogos, tipo safena, mamária, radial. Praticamente isso não existe. Agora, é claro, se eu tive a isquemia e eu tive necrose de alça, aí não tem jeito, eu vou ter que fazer ressecção das alças não viáveis. Uma técnica não impede a outra. Por exemplo, eu fiz uma embolectomia, mas o paciente no pós-operatório evolui com sinais de irritação peritoneal, eu tenho que abrir o abdômen e eventualmente fazer uma ressecção das alças que necrosaram. Então a gente tem que ficar muito esperto para isso. O fato de eu ter conseguido fazer uma conduta não sobre a alça necrosada, mas sobre a vascularização, não impede que na sequência eu não tenha aí um comprometimento intestinal. E o tratamento? Então vamos lá, vamos relembrar as causas de obstrução vascular aguda, de abdômen agudo vascular, e vamos ver os tratamentos. Então, a embolia arterial é um êmbolo que se desprendeu lá do coração, a embolectomia é a melhor situação, porque eu vou lá e tiro um êmbolo. Claro, depois eu vou heparinizar para não formar de novo, todos esses cuidados, tem os problemas da reperfusão, que a gente sabe que ficou isquemiado, radicais livres, todas aquelas substâncias vão circular, vão levar insuficiência renal. Então, todos os cuidados clínicos depois, como a gente faz após revascularizar um membro, após uma embolectomia, por exemplo, da femoral, da tibial e assim por diante. Então, se eu tenho uma embolia arterial, a embolectomia, que nesse caso é feito por via endovascular, no aparelho de hemodinâmica, é adequado. Se a causa não foi uma embolia, foi uma trombose arterial, quer dizer, o trombo foi tão grande que obstruiu, aí eu preciso fazer revascularização. Temos duas maneiras de fazer a revascularização. Nós temos a maneira clássica, que são aqueles bypass, como nós mostramos na foto anterior, com próteses, né? Temos também abrir a artéria mesentérica e retirar o trombo, ou então atravessar um stent por esse trombo se um fio guia entrar. Claro que se entrar um stent é muito melhor, muito menos agressivo, e normalmente é possível, e já se adquiriu bastante experiência com isso no mundo atual.
Agora, nós temos também outras situações. Lembra que nós falamos da trombose venosa e da isquemia não oclusiva? Vamos comentar um pouquinho desses dois. A trombose venosa, ela acontece normalmente por lesão endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade. Então, se eu tiver um estado de hipercoagulabilidade do paciente por algum motivo, uma plaquetose por um motivo qualquer, uma doença hematológica, síndrome antifosfolipídico, nós vamos, obviamente, anticoagular. Mas nesses estados hipovolêmicos, que é onde isso mais acontece, porque faz estase venosa, a gente pode ter, eventualmente, pacientes em sepse, grande queimado, alguma situação dessa, que é uma diminuição do fluxo. Então, a anticoagulação pode ser por heparina por baixo peso também, sem problema nenhum. São diagnósticos difíceis, mas a arteriografia ajuda. Ela ajuda de uma maneira bastante interessante na trombose venosa, que funciona como uma trombose de membro inferior. E nós temos a isquemia não oclusiva, que também são diagnósticos bastante difíceis. Quer dizer, você fez uma isquemia, não tinha um fator mecânico, um trombo e um êmbolo. Ele fez uma isquemia por baixo fluxo. Então, a papaverina, ela está relacionada, ela está descrita como um tratamento possível. Aqui, na minha modesta opinião, não é grau de evidência A. O mais importante na isquemia não oclusiva é você manter o paciente num estado hemodinâmico adequado. Depois do estado hemodinâmico adequado ficou a suspeita, aí sim a papaverina, mas não vamos indicando papaverina para todo mundo, não. Isso aí é muito didático, mas está descrito na literatura, a gente tem que representar para vocês. E se o paciente tiver uma necrose extensa? Puxa, nada funcionou, esse paciente fez uma necrose maciça. Uma necrose maciça intestinal, ele tem alto índice de mortalidade e morbidade. Quer dizer, quando morre, depois que opera, a gente tem que fazer uma ressecção intestinal ampla, então nós causamos um outro problema, síndrome do intestino curto, diarreia crônica, desnutrição, uma série de situações. Então, se eventualmente nenhum desses tratamentos foi possível, o nosso paciente já se apresentou com uma necrose extensa, normalmente nós temos estado hemodinâmico muito comprometido, sinais de irritação peritoneal difusa, e a possibilidade desse paciente ir a óbito realmente é muito grande. Olha um quadro resumo aqui para a gente compreender. Vou falar de novo, que a gente sabe que a repetição é muito importante. Então, olha só. Embolia da artéria mesentérica superior é a principal causa. Normalmente, isquemia do delgado, porque é mesentérica superior, principalmente se for no tronco, vai pegar todo o intestino delgado, vai fazer um estrago, né? Nós vamos fazer embolectomia. Isquemia mesentérica não oclusiva, associadas a casos de hipofluxo, hipovolemia, sepse, grande queimados, papaverina. Trombose arterial mesentérica, diretamente relacionado com a arteriosclerose aórtica, a revascularização costuma resolver. E a trombose venosa mesentérica, normalmente a gente vai investigar elementos da tríade de Virchow, né? E às vezes o paciente tem uma dor abdominal com diarreia, quadro mais arrastado, enfim, a gente vai fazer anticoagulação com heparina, se assim for chegado o diagnóstico. Então, esse quadrinho aqui é muito importante, somente para vocês que estão em fase de formação, porque é claro que às vezes lá no pronto-socorro é difícil de definir quem é quem. Mas se a gente não conhecer a teoria, a gente vai ter mais dificuldade de fazer as reflexões críticas quando a gente tiver o paciente pela frente. Bom, falamos aí que o ideal é a gente não levar para a laparotomia, que a gente deveria fazer o diagnóstico anterior, e se for o caso de anticoagular, anticoagula, se for fazer hemodinâmica, faz hemodinâmica, enfim, se for não oclusivo, fazer papaverina, que a gente meio esquisito, mas tudo bem, fazer a papaverina, tal, não conta para ninguém que eu falei que eu não acredito, mas vamos fazer a papaverina, essa coisa toda, mas de qualquer maneira o ideal seria não levar para a laparotomia. Agora, quem que eu vou levar para a laparotomia? Aqueles pacientes que eu suponho que têm necrose intestinal, ou um segmento, se for uma oclusão segmentar, ou tudo, para ver o que a gente faz. Então, vai muito de acordo com a etiologia.
né? Habitualmente, na embolia, a gente tem condições de fazer um diagnóstico mais precoce e fazer uma abordagem por hemodinâmica. Aí você vai me perguntar, gente, eu estou aqui na Liga de Cirurgia do Tocantins, do interior de Minas, do Piauí, do interior do Rio de Janeiro. Eu sei que, e geralmente as cidades maiores, onde tem faculdades, elas drenam muitas cidades do interior pequenas, que às vezes não tem um mísero ultrassom 24 horas. É a realidade, aqui é a mesma coisa, eu sou do interior do Brasil. Então eu falo, hemodinâmica, são condições ideais. Mas na realidade do nosso Brasil afora, a gente vê que às vezes nós não temos essas condições de fazer um exame mais apurado, não tem um profissional, não tem um Doppler, alguma situação dessa maneira, ou demora para ter acesso a um tipo de exame, somente na medicina pública. Então eu sei disso, então a gente tem que ficar atento nessas indicações da laparotomia. Claro que uma possibilidade de embolia, e eu não tenho sinais de irritação peritoneal, seria muito interessante eu encaminhar para um centro onde possa ser feito. Mas, eventualmente, eu preciso definir isso. E as condições clínicas e laboratoriais, elas são muito importantes. E esses sinais são sinais de necrose intestinal. Depois de um certo tempo atuando como cirurgião, vocês vão verificar o seguinte. Você põe a mão na barriga e você fala, tem alça necrosada lá dentro. A barriga está dura, a dor é intensa, a dor da descompressão é muito violenta. A dor de necrose ela é muito grande. É uma dor isquêmica, é uma dor de cólica, é dor de infarto do coração, é um negócio horrível. Então você pressente isso. E além disso, eu tenho uma leucocitose grande. E lembra qual que era o principal sinal laboratorial que a gente via? Acidose persistente. Mas, professor, eu estou aqui no interior do Tocantins, onde eu faço o internato rural, ou eu pretendo fazer um trabalho voluntário depois que eu me formar para ajudar os mais humildes, alguma coisa assim, eu vou para mais médicos. Lá não tem gasometria. Mas tudo bem, uma leucocitose intensa, mãozinho na barriga, raio-x com aquele sofrimento de alça difuso, tudo isso é bastante importante. Agora, não costuma ter irritação peritoneal sem necrose. Então, se o abdômen está flácido, pode estar distendidinho, mas está flácido, não tem. Agora é o seguinte, gente, não vai subir em cima da barriga e fazer assim, para fazer sinal de dor à descompressão, porque todo mundo vai ter dor à descompressão. Então, suavemente, mãozinha. Opa, aí sim a dor é a descompressão. Agora, subiu em cima e fez uma macaquice lá, o cara assusta e fala que está doendo. Então, eu brinco com isso porque eu conheço aluno em residência, como é que faz? Eles induzem irritação peritoneal, principalmente quando querem operar apendicite, né? Mas vamos lá, se vocês não fazem isso, né? Alunos ligantes, professor, Bloomberg. Você chega lá, cadê o Bloomberg? Bom, já fui fundador e chefe de liga há muitos anos, sabia? Então, eu sei como vocês pensam. Bom, vamos lá. Sinais de perfuração, pneu peritônio, o famoso sinal de Jobert. Agora, fiquem atentos, que o fato dele ter feito uma embolectomia ou uma revascularização não quer dizer que ele não vai ter sinais de irritação peritoneal e não vai precisar ser submetido à cirurgia. E, limítrofe, 48 e 72 horas. Está em dúvida, tem dor, a dor piorou, hemograma, não atou, não resolveu, meu amigo, em 72 horas, abre a barriga. Mas não tinha essa isquemia toda. Melhor abrir não tendo isquemia do que deixar uma isquemia dentro do abdômen, fazer uma peritonite e matar o doente. Tá? Então vai aí uma dica aí do malandro. Olha só essa fotografia. Uma necrose maciça. Abriu a cavidade abdominal e eu vejo isso. O que eu faço? Vou ressecar todo o intestino delgado do paciente? Isso é incompatível com a vida. Quando a gente é jovem, a gente tenta ressecar tudo isso, fica um tantinho assim depois do duodeno, um tantinho assim do sigmoide, quer dizer, incompatível com a vida. Depois, se você amadurece um pouco, você vê uma situação dessa, você fecha a cavidade peritoneal, avisa a família, não vai estar com suporte de droga vasoativa, antibiótico, é uma condição incompatível com a vida. Então, o objetivo é a gente chegar no paciente antes de fazer uma situação dessa. Agora, lembra aquele primeiro slide que tinha uma alcinha necrosada, uma normal e umas alcinha meio isquêmica? E aí, resseco ou não resseco? Essa é uma grande dúvida, porque a gente não sabe
se esse paciente vai evoluir com isquemia ou não. Claro, o que está preto, necrosado, você vai ressecar. O que não está, você vai deixar quieto. Só que às vezes você tem muita dúvida. Então, se você tiver um Doppler para passar lá na vascularização intestinal, seria muito legal, mas isso não é a realidade. Existe um teste que é o da fluoresceína. Você injeta essa fluoresceína na vascularização intestinal, lá nos ramos terminais, e passa uma luz ultravioleta. Se você vê o contraste, aqui não é uma alça intestinal, é um tubo de ensaio, um tubo para você ver. É essa imagem que se você vê tudo verdinho, é que está perfundido. Isso aí é conversa, como diz aqui no Mato Grosso do Sul, é conversa para boi dormir. Eu mesmo, vou ser sincero com vocês, eu nunca vi isso, nunca vi ninguém fazendo. Então, na verdade, é um dado mais de literatura e é um grande desafio a gente saber se aquela alça está viável ou não. Então, a gente lança a mão de métodos clínicos. Então, a gente vê a coloração da alça, se tem peristalse ou não, porque a alça parética necrótica, ela não tem mais peristalse. Se tem sangramentozinho vermelho vivo na hora que você secciona, se o mesentério tem pulso, também é difícil, a temperatura está muito gelada ou não, e a gente faz muitas vezes é colocar compressa com soro morno em cima dessa alça e dar um tempinho e a gente vê se ela fica rósea de novo ou não. Mas mesmo assim, a nossa tendência é ressecar o mínimo possível. Poxa, seccionei aqui que estava necrosado e ficou mais um tanto para cá, meio pálido. Vou fazer anastomose. Será que não vai abrir a anastomose? Porque ficou isquêmico. E se necrosar depois? Vai fazer outra irritação peritoneal, sepse, contaminação? E como é que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Então, tem duas condutas que os autores preconizam muito. Faz a sua anastomose, hepariniza o doente, põe de CTI, cuidados intensivos, 24 horas de novo, opera de novo, abre a barriga de novo e vê se está viável ou não e se a necrose expandiu. Ou não faz a anastomose, põe as duas bocas para fora, faz estoma e vê se as boquinhas estão viáveis ou não. Eu prefiro fazer anastomose e olhar depois porque expolia demais, né? Eletrólitos, estomia e tal. Mas depende de caso a caso, o local realmente das áreas necróticas. Mas aquele negócio da fluoresceína, aquilo ali não é descrição apenas, viu? O grande lance é esse mesmo, sorinho, verificar a coloração, peristalse e a experiência, né? Depois de um certo tempo, você olha, esse branco aí não vai voltar. Não, esse aí estou achando que vai voltar. É o que eu chamo de jeitão. Mas o jeitão não faz parte do método clínico, não é grau de evidência A, mas ajuda um pouquinho. Olha só, aqui nós temos alças viáveis, né? O cólon com o epíplo, depois alças de Delgado e alças de Delgado já sofridas com certo grau de isquemia, mas um pouco rosadas. Eu acho que essas alças voltam. Se eu visse uma laparotomia dessa, eu não ressecaria nada. Mas o que eu fazia? Heparinização, 24 horas depois eu abro de novo. Se eu fosse ressecar essas alças, eu não faria estoma. Ressecaria, faria anastomose e depois faria o que a gente chama de second look, ou seja, laparotomia programada. A tendência é sempre ressecar o mínimo possível, porque acima do intestino curto é uma realidade bastante grande. Eu tenho uma aula lá para o Medicel, quem vai fazer R3, que chama Acima do Intestino Curto. É uma aula muito legal, pura fisiologia. É um tema assim que me atrai bastante, porque a gente vê o impacto das absorções dos triglicérides, onde que absorve ciclo enterohepático, enfim, a gente causa muitos problemas com uma absorção intestinal, uma ressecção intestinal maciça por causa da síndrome do intestino curto. Mas talvez uma sugestão bastante antiga ressecou, anastomosou, olha com 24 ou 48 horas depois. Se você ficou muito consciente, monitora o quadro clínico, acidose, hemograma, palpação abdominal. Não está indo bem, nem vou abrir. Mas para eu não ficar com essa tendência de nem vou abrir, às vezes eu já fecho só com os pontos totais, já deixo semi-aberto. Porque aí eu falo assim, não, mesmo que eu tiver atentado a não abrir, eu vou dar uma olhadinha, porque aí a gente vai dormir mais em paz. Claro que é ruim você levar o paciente de novo para o centro cirúrgico, etc. Mas esse second look é uma coisa muito bacana. Olha uma questão legal.
para a gente brincar. Vocês estão cansados já ou não? Porque aqui, se a gente for falar, dá tema para 3 dias de... Isso que eu não contei os causos, hein? Os causos que eu já vi ao longo da minha vida e principalmente as surpresas diagnósticas. Porque às vezes a gente come bola, viu, gente? A gente acha que não é e depois é. Mas é aquela coisa, medicina é isso mesmo, é só praticando, vendo. Ó, uma questão de Pernambuco, aí perto de vocês. Qual das patologias abdominais a seguir se apresenta clinicamente por dor abdominal de forte intensidade logo no início do quadro, porém sem sinais de irritação peritoneal, em que, com o passar do tempo, a dor persiste e começam a aparecer evidentes sinais de irritação peritoneal? Gente, 1 milhão de quadro clínico pode dar isso, né? Tem uma dor abdominal no começo, não tem irritação peritoneal. Depois de um tempo tem irritação peritoneal. Todo mundo dá isso, apendicite dá isso. Mas olha só onde está a pegadinha da questão. Dor abdominal de forte intensidade logo no início do quadro. É uma dor abrupta. Então, você está lá tranquilo, eu já tenho uma dor muito lancinante. E no começo eu não tenho irritação peritoneal. Na úlcera perfurada, a dor é lancinante, mas a irritação peritoneal é muito grande. Na pancreatite aguda, eu tenho uma dor violenta, vômito, distensão abdominal. Costuma não irritar muito o peritônio, porque é reto peritoneal, mas não é o caso. Qual é essa situação? Úlcera duodenal perfurada? Já tem sinais de irritação. Embolia mesentérica com necrose extensa de Delgado? A embolia dá uma dor lancinante da isquemia, só vai irritar o peritônio depois, na hora da necrose. Vai demorar um tempinho, umas 4 a 6 horas para necrosar. Tem fundamento. Aneurisma dissecante da aorta. Aneurisma dissecante, dor nas costas, muito importante. E, eventualmente, não vai ter irritação peritoneal nunca. Né? Não sei que tenha aí uma emergência da mesentérica ou do tronco solido. Trombose venosa mesentérico portal. Bastante dor, sem irritação peritoneal, hépato, esplenomegalia, ascite, trombose venosa mesentérica não dá irritação peritoneal, muito menos porfiria aguda intermitente, que é uma causa de isquemia extraintestinal, uma vasculite difusa, alguma situação dessa. Então, quem que cabe mais aí de dor aguda, que não irrita o peritônio de começo e depois irrita o peritônio? Faltou só falar da acidose persistente, é a nossa amiga embolia mesentérica com necrose extensa do delgado. Bom, gente, estamos terminando aqui o nosso papo. E assim, como eu não estou ao vivo, não tem perguntas para fazer, eu infelizmente não vou responder as perguntas de vocês, não vou ter essa oportunidade, eu coloquei aqui umas dicasinhas da vida prática. 2 perguntas que eu acho que vocês me fariam e estão pensando. Eu estou lá no pronto-socorro. Como que eu desconfio de isquemia mesentérica? Qual a sequência de exames se eu estou desconfiado e o raciocínio? Eu acho que é isso que vocês precisam saber. Como que vai operar? Se o stent é de 16 frente, de 18 frente? Esquece isso. Bom, como que eu desconfio de isquemia mesentérica? Normalmente um quadro abdominal agudo, muito importante, muito lancinante, com ou sem irritação peritoneal. E lembre-se de uma coisa, geralmente são pessoas mais velhas e com algum antecedente de alguma doença cardiovascular ou dislipidemia, ou alguma doença reumatológica, um anticorpo antifosfolípide, mas eventualmente a pessoa não tem. Mas já teve trombose venosa, é mulher, já perdeu 3 filhos, enfim, você fica esperto. Então, eu vou desconfiar da isquemia mesentérica. Agora, claro, para eu desconfiar da isquemia mesentérica, quase sempre não é a minha primeira hipótese diagnóstica, porque ela não é a mais frequente. Então, eu preciso fazer uma sequência, a sequência do abdômen agudo em si. E aí vem aquelas noções do abdômen agudo, noções gerais. A gente entender o que é dor visceral, o que é dor parietal, dor visceral, autonômica. Não tem uma forma muito localizada. Tem comemorativos gastrointestinal, náusea, vômitos, essa coisa toda. E não tem irritação peritoneal, ou seja, não tem rigidez da parede abdominal. Na hora que eu tenho irritação peritoneal, eu tenho rigidez da parede abdominal. Mas muitas situações levam a isso. Então, o famoso raio-x do abdômen agudo.
tórax, PA, abdômen, em pé e deitado. O paciente não pode ficar em pé. Decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, porque se tiver pneumo peritônio, entre o fígado e o diafragma, ele está deitadinho do lado esquerdo, o lado direito está para cima, então o ar sobe, então eu vou ver ar ali em cima do fígado. Então, decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Mas você tem que ir lá no raio-x, porque o técnico não vai fazer. Ele sabe, mas ele não vai fazer se você não for. Então eu vou. Eu vou e falo, ó, faça comigo, eu viro o doente, eu levo o raio aqui, dá o protetor. Então você vai, por quê? Você precisa descartar outras situações de abdômen agudo. Porque se tiver pneumo peritônio, mesmo que seja por isquemia, eu já tenho indicação cirúrgica, porque tem pneumo peritônio, eu tenho perfuração. Eu não posso tratar uma perfuração sem cirurgia. Ou é a alça que necrosou e perfurou, ou é uma úlcera perfurada, um divertículo que perfurou, sei lá, alguma coisa dessa. Hemograma. Eu suspeito de pancreatite. É muito importante fazer o diagnóstico diferencial com pancreatite, porque às vezes a pancreatite, como é retroperitoneal, ela não dá aquela dor à descompressão. Então, a milasemia, se tiver lipase, muito melhor. A lipase é mais específica, dura até 14 dias. A milase baixa rapidamente, no terceiro, quarto dia, aquela coisa toda da pancreatite. Então, eu vou descartar outras possibilidades. Não esqueça da apendicite aguda. Só que a apendicite aguda, raramente ela começa doendo violentamente. Apendicite, irritação do peritônio visceral, uma fossa ilíaca direita. Claro, tem posições anômalas, aquela coisa toda. Então, faça a sua hipótese diagnóstica. Raio-X não está legal? Eu vou pedir um ultrassom, ver se é pedra na... Hoje em dia está na moda, nem examina o doente e já pede ultrassom. Tem que saber que ultrassom que você pede. Se tiver Doppler, fala, amigo, ultrassonografista, dá uma olhadinha na vascularização, pessoa idosa, estou com dúvida e etc. Não tem, eu tenho tomografia à disposição. Tomografia é legal para diverticulite, os critérios de Rinchey. Só que na hora que você palpa na diverticulite, você tem a dor na fossa ilíaca esquerda, a alça em charutinho. Então, o exame clínico, então você começa com o raio-x, eventualmente ultrassonografia, uma tomografia olhando os vasos. Então, vai nessa sequência. Se você descartou outras coisas de abdômen agudo e ficou muito encafifado com a possibilidade de ser uma situação vascular, chama o colega para fazer hemodinâmica ou encaminha esse paciente onde tem arteriografia. Você vai se dar bem. Agora, é óbvio, eu cheguei lá, estou com irritação peritoneal, acidose persistente, paciente instável hemodinamicamente, aí você não vai perder tempo com arteriografia, com nada, porque tem alça necrosada dentro, vamos operar o doente. Claro que o cirurgião vai ser chamado, mas muitas vezes o cirurgião, no dia a dia dele, está acostumado com apêndice, com vesícula, obstrução por brida, que é que dói, agudo, aquela coisa toda, e eventualmente ele não pensa nessa situação, tá, gente? Então, fica aí uma mensagem que eu quero dar para vocês, nesses pacientes idosos, conversem com os familiares. Olha, ele vinha comendo bem. Não, doutor, ele estava comendo, e chega no meio da comida, ele diz que tem dor, ele para de comer, está emagrecendo. Então, lance mão dessas coisas, conversem bem. Interpretem bem os dados que os pacientes vão levar para vocês, que aí vocês vão ter uma situação bastante legal e confortável, pelo menos para fazer o que a gente chama de hipótese diagnóstica. Gente, eu quero agradecer muito esse convite, eu fico muito honrado, eu sou uma pessoa da educação, eu acho que eu fui professor a minha vida inteira, eu acabei minha residência médica na universidade e nunca fui embora. Eu fui sendo funcionário terceirizado, fiz concurso para professor, depois fiz mestrado, doutorado, professor titular, pós-graduação. Enfim, é uma das minhas grandes paixões e quando a gente recebe um convite e pode colaborar com os jovens aí, eu fico muito contente. E desejo assim muito sucesso para vocês que gostam de cirurgia. A cirurgia não é só operar, é muita clínica, muita medicina geral. A cirurgia é uma coisa muito desafiante, te dá um bom alicerce para você fazer o que você quer em torno aí de outras especialidades, tá, gente? Fiquem com Deus. Agradeço aí as ligas, né? Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Minas, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado e bastante grato aí pela lembrança do meu nome. Tamo junto, precisando, tamo às ordens. Aquele abraço e até a próxima.